Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente vai estudar aqui Apocalipse capítulo 17, especificamente a parte que fala dos 7 reis do Apocalipse, né? Será que seriam 7 papas? Será que seriam 7 reinos? Seriam 7 governos? O que representa esses 7 reis do Apocalipse, certo? Então fique comigo, você que já leu isso aqui, que ainda não entendeu por completo, mas já tem um conhecimento, ou que tem algumas dúvidas. Vamos tentar tirar essas dúvidas hoje, certo? Você que não conhece nada disso, que nunca ouviu falar sobre isso, eu aconselho você não assistir esse vídeo agora, certo? Procure profecias mais simples, principalmente as profecias de Daniel capítulo 2 e 7. Aí sim, depois você pode vir para Apocalipse capítulo 13, e aí sim você chega em Apocalipse capítulo 17, tá? Então, o texto que a gente vai se concentrar aqui é o texto do capítulo 17, aqui começando do versículo 8. Isso, versículo 8. E a besta que viste era, e já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas aparecerá. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, que procede do 7 e caminha à destruição. Bom, antes de entender o que representa essas 7 cabeças, precisamos entender aonde essas 7 cabeças estão inseridas. Elas estão inseridas numa besta, que diz que essa besta é uma besta vermelha, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha para o quadro aqui na tela, você vai ver que eu coloquei o dragão, Apocalipse capítulo 12, a besta do mar, Apocalipse 13, e a besta vermelha, Apocalipse 17. Veja, compare esses 3 poderes comigo. O dragão tem 7 cabeças, a besta do mar, 7 cabeças, a besta vermelha, 7 cabeças. O dragão tem 10 chifres, a besta do mar também tem 10 chifres, e a besta vermelha também tem 10 chifres. O dragão faz guerra ao remanescente, a besta do mar faz guerra contra os santos, e a besta vermelha, sangue dos santos. O dragão joga água como um rio para matar e perseguir a mulher. A besta do mar surge das águas, e a besta vermelha é comparada às águas. O dragão batalha contra Miguel. A besta do mar blasfeme contra Deus, olha só. E a besta vermelha combate contra o cordeiro. Que audácia, meu amigo. Que audácia. Olha só que interessante. Muitas características aqui dessas 3 bestas são iguais. Todas têm 7 cabeças, todas têm 10 chifres, todas fazem guerras contra Deus, todas perseguem o povo de Deus. Essas características são coincidência ou será que representam o mesmo poder? Veja, o dragão, em Apocalipse capítulo 12, perseguiu a mulher durante 1260 dias. Só que quando você vai para Apocalipse capítulo 13, lá diz que quem perseguiu durante 42 meses ou 1260 dias, que é a mesma coisa, foi a besta do mar. Mas quem foi que perseguiu a mulher? Foi o dragão ou foi a besta do mar? Entende? Representam o mesmo poder. Então, o dragão, a besta do mar e a besta de Apocalipse capítulo 17 é a mesma besta. Certo? Porque se essas bestas fossem distintas uma da outra, então a gente teria 3 poderes, né? Que seriam o dragão, a besta do mar e a besta vermelha. Ora, se todos têm 7 cabeças, no caso, não seriam só 7 cabeças que a gente teria que descobrir. Seriam 21 cabeças. Se a gente já está com dificuldade para entender 7 cabeças, imagine 21, meu amigo. Imagine 21. Complicado, né? Mas vamos lá.
Só existe uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Só existe uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. O dragão é aquilo que a besta do mar é. A besta do mar é aquilo que a besta vermelha é. Todas são iguais. Todas representam o mesmo poder. Outra pergunta. Quando a besta surgiu? Apocalipse 12 diz que a besta de 7 cabeças perseguiu a igreja antes do nascimento de Jesus. Olha só. Essa besta de 7 cabeças existe antes do nascimento de Jesus. Interessante. Isso é importante saber. Outra pergunta. Quem é a besta do mar? É um reino que tem 7 cabeças e 10 chifres. Se parece leopardo, tem pé de urso e boca de leão. Olha a amplitude dessa pergunta. Porque nos nossos estudos a gente costuma sintetizar, né, para ficar mais fácil. A gente diz assim, não, a besta do mar é rompa-pau. Então, tudo bem. A gente vai já descobrir que tudo bem dizer isso. Não está errado. Certo? Não está errado. Só que a gente vai descobrir que rompa-pau é alguma coisa dentro dessa besta. Só que ela não representa a besta completa. A besta completa é algo mais amplo. Certo? É algo mais amplo. A besta é composta de quê? Quando a gente compara essas 3 bestas ali, a gente percebe que ela é composta de 3 bases fundamentais. Né? Então, a besta de 7 cabeças é uma besta política, é uma besta religiosa e é uma besta satânica. Né? Então, em cada área, em cada capítulo ali, a gente vê uma área destacando-se mais. Então, no Apocalipse capítulo 12, a área satânica da besta é enfatizada. Em Apocalipse capítulo 13, a área religiosa, até o versículo 10, 11, é uma besta religiosa. Apocalipse 17 já é mais uma mistura, ou uma separação mais explícita. Tudo que é político fica embaixo e tudo que é religioso fica em cima. Então você vê uma mulher religiosa em cima e um poder político embaixo. Certo? A gente tem essa separação. Então, enfim, resumindo, essas 3 bestas, quer dizer, essa única besta, porque não são 3, é apenas uma. Essa besta é composta de política, religião e o poder satânico, certo? Então a besta é um poder político, religioso, satânico. Portanto, a besta é uma estrutura maior que Roma papal. Que parte da besta foi golpeada de morte? Outra pergunta que tem uma resposta clara. Apenas uma cabeça foi golpeada de morte. Você vê ali que a besta tem 7 cabeças, mas apenas uma foi golpeada de morte. Isso é importante também entendermos. Ou seja, o que é que isso nos ensina? Que a besta representa algo maior e a cabeça representa algo menor. Ou seja, quando eu digo assim, eu feri uma cabeça, eu consegui matar a besta? Não. Porque a besta, para ser destruída, ela precisa ser jogada inteira no fogo. Né? Como vai mostrando no capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20. Então a besta é algo maior e a cabeça representa algo menor. Agora veja que interessante, capítulo 13, versículo 14. Seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Perceba, no capítulo 13 diz que uma cabeça foi golpeada de morte. Foi a cabeça, não foi a besta. Só que aqui no capítulo 13, versículo 14, diz que a besta que foi ferida. Ou seja, ferir a cabeça e ferir a besta dá no mesmo. Dá no mesmo, porque se você fere a cabeça, você fere a besta. E o que é que isso nos mostra? Que se a besta foi prejudicada por causa do golpe naquela cabeça, é porque aquela cabeça estava atuando, ou porque aquela cabeça de alguma forma deixava a besta viva, certo? Isso também é importante, esses detalhes são importantes a gente saber. Tudo bem, até aqui então, estamos tentando entender quem é a besta.
entendemos que a besta em si não representa na sua amplitude, não representa Roma papal em si. Roma papal é alguma coisa dentro dessa besta. Mas dizer que Roma papal é a besta inteira não faz sentido. Porque essa besta ela existe desde os anos antes de Jesus. Não se sabe quando, por enquanto. Mas ela existe desde antes do nascimento de Jesus Cristo. Certo? Então vamos dar agora uma definição para essa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Uma definição nossa aqui, né? Nossa, certo? Mas que pode ser dadas também outros detalhes a mais que eu não coloquei aqui, certo? Então, definindo a besta para nós, para mim. A besta é o poder histórico mundial, não é um qualquer poder, é o poder. A besta é o poder histórico mundial, tem que ser mundial. Religioso, claro. Político, claro. Satânico. Tem tudo bem, poderia parar aqui. Mas coloquei mais alguns detalhes. Surgiu antes de Cristo, então é um poder que é atemporal. Existiu antes de Cristo e ainda que diz que vai voltar, né? Virá, a besta virá. Surgiu antes de Cristo e persegue o povo santo. Então, Daniel capítulo 7, Apocalipse 13, você vê essa besta perseguindo. No próprio Apocalipse 17. Né? O que mais? Atacando o Deus Criador. O propósito dessa besta não é só matar pessoas, mas é atacar o céu, é atacar Deus, é atacar o alto, é atacar o príncipe do exército de Deus. Ponto. E que se desenvolve na história, ela se desenvolve, ela vai se aperfeiçoando, ou seja, é uma besta que começou mais ou menos fraca, mas que ela vai se desenvolvendo, ela vai piorando nos seus detalhes, né? Ela vai se desenvolvendo, certo? Pode ser que essa besta antes poderia ter uma cabeça, mas como ela vai se desenvolvendo, ela vai o quê? Ela vai aumentando as suas cabeças. Enfim, mas aí é um detalhe que a gente não sabe, certo? Ela se desenvolve na história, se aperfeiçoando no engano satânico dos últimos dias, que é quando ela vai inteiramente ser jogada no fogo por Deus, certo? Vai ser literalmente destruída com a volta de Jesus. Então essa é a definição de besta aqui para nós, né? Usando todos os textos bíblicos aqui que a gente usou, fazendo perguntas ao texto, tudo bem? Então a gente já entendeu quem é a besta. A besta é um poder político, religioso, satânico. Mas o que a gente quer entender mesmo é o significado das 7 cabeças. 4 passos para encontrar a resposta sólida. Primeiro, identificar a natureza dessas cabeças. Segundo, precisamos agora identificar uma cabeça. 3. Identificar as outras com base na primeira. E por último, ordenar as 7 cabeças que encontramos. Vamos ver se isso é possível. Vamos ver se isso é possível. Primeiro, identificar a natureza dessas cabeças. 7 cabeças representam 7 reinos. Provas. Daniel chega para Nabucodonosor e diz: Deus revelou para ele: Tu é a cabeça de ouro. Alguém poderia dizer: tá vendo? A cabeça ali representa o rei. Só que quando você continua lendo, Daniel diz: Depois de ti virá outro reino. Ora, quando Nabucodonosor morreu, não veio outro reino. A Babilônia continua existindo, através ali da sua descendência. Então, na verdade, a cabeça de ouro representava não Nabucodonosor, mas representava o reino babilônico. E que depois viria a Medopécia, a Grécia, enfim, viria os outros reinos, certo? Então, 7 cabeças, 7 reinos, certo? Cabeça representa reinos. Outra prova é que no livro de Daniel, capítulo 7, ele vai falar do leopardo com 4 cabeças. E alguém poderia dizer: tá vendo? São os 4 generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. As cabeças são pessoas ou são reinos? Quando você compara as 4 cabeças do leopardo com os 4 chifres de Daniel capítulo 8, você vê que representam o mesmo poder. A Grécia e essa divisão desses 4.
Só que quando você olha para a história ali, não são quatro pessoas, são 4 reinos. No próprio capítulo de Daniel, capítulo 8, vai dizer que ali o reino foi dividido em 4 partes, certo? Em 4 reis. Quando você vai para a história, você confirma ali que existiram realmente 4 reinos na Grécia, né? Alguns anos ali depois da morte de Alexandre o Grande, certo? Cabeças então representam reinos, não tem como fugir disso. 7 cabeças no Apocalipse, 7 reis. Mas existe outra palavra lá que são 7 reis, né? E o anjo está dizendo, são 7 cabeças, são 7 reis. Da mesma forma, rei e reino é a mesma coisa para a Bíblia. Daniel capítulo 7 lá vai dizer que se levantariam 4 reis na terra. Aí depois vai dizer, o quarto animal será o quarto reino. Rei ou reino é a mesma coisa. Então quando a Bíblia fala, quando o Apocalipse fala, quando o livro de Daniel fala rei, na verdade a profecia não está se destacando em uma pessoa só, certo? A não ser que a profecia diga, olha, esse vai ser o primeiro rei, ou esse vai ser o segundo rei, aí sim. Mas quando a Bíblia fala, são 7 reis, sem nomear ou sem destacar, ou sem dizer esse é o primeiro, esse é o segundo, não. Então representam reinos, certo? Reinos. Então veja, as 7 cabeças são 7 reinos. 7 reis, 7 reinos. Os montes, a palavra monte ali também, no original, é montanha. É quando você olha montanha na Bíblia, também representam reinos. E as águas que a mulher está sentada também representam nações, ou seja, reinos. Reinos. Montes, reinos. Cabeças, reinos. Águas, reinos. Reis, reinos. Tudo levando para reinos. As 7 cabeças não podem ser pessoas, papas ou imperadores, porque as cabeças existem antes do nascimento de Jesus. Sim, ok. As 7 cabeças pertencem a um poder que existe há séculos. Então, se as 7 cabeças são 7 papas, como muitas pessoas diziam, ou dizem aí, eu não sei como é que vai ficar aí, aí tem que explicar isso aí, porque lá, quando você lê capítulo 12 de Apocalipse, ali você vê o dragão já tem 7 cabeças. O que seriam aquelas 7 cabeças daquele dragão? Né? Então fica a pergunta. Ok. Já identificamos a natureza das cabeças. As cabeças representam 7 reinos. Precisamos agora identificar um reino. Uma cabeça. Quem é a cabeça golpeada de morte? Quando você compara a escritura com a escritura, Daniel capítulo 7, você vê um poder que reinaria no mundo durante 1260 anos, de acordo com Apocalipse capítulo 12 também, e o 13, você vê que esse poder seria golpeado de morte. E a gente entende isso, que isso aconteceu no ano 1798, quando o Papa foi preso, né? E ali foi tirado o poder que Roma Papal teve durante toda a Idade Média e durante todo esse período de 1260 anos. Então, ou seja, quem foi golpeado de morte em 1798 foi um papa ou foi o sistema papal? Claro que foi o reino papal, foi o sistema papal, certo? Eu nunca cheguei a acreditar que seriam 7 papas, sempre ficou essa dúvida, porque se uma cabeça foi golpeada em 1798, eu ficava com a pergunta, mas se são 7 papas, como é que um papa foi golpeado de morte em 1798 e até agora tem 7? Então ficava essa dúvida, certo? Então, e alguns diziam assim, não, mas aí é na Idade Média. Então não são 7 cabeças, são 14. Então se já está difícil a gente entender 7 cabeças, imagine 14, 21. É difícil, cara. Então se alguém chegar para mim e dizer assim, Daniel, as 7 cabeças são 7 papas. Não, tudo bem. Tá, são 7 papas. Ok, mas um dos papas é o Papa de 1798. É aquele que foi golpeado de morte, então. E os outros 6 estão aonde? Estão no passado ou estão no futuro? Então ficava essa dúvida, né? Então quando chega aqui nessa conclusão, que eu não consigo ver mais
essa interpretação, né? A própria Ellen G. White aqui no Grande Conflito vai dizer: a aplicação da chaga mortal indica a queda do papado. Ou seja, foi um papa que foi golpeado de morte ou foi o papado em si? Foi o papado, né? Foi o sistema papal. Então, uma das cabeças dessa besta a gente já descobriu. É Roma papal. Agora, como identificar as outras 6 com base na primeira? Quem era a Roma papal? Era um poder político? Sim. Era um poder religioso? Sim. Era um poder satânico? Sim. Ou seja, um perseguidor mundial? Foi um perseguidor mundial? Claro que foi. Perceba que a definição de Roma papal é muito parecida com a definição da própria besta. Só que não abrange a besta inteira, porque a besta inteira ela existe antes de Roma papal. Então a cabeça é uma besta. A besta é uma cabeça. Só que a besta é maior, a cabeça é menor. Entende? Roma papal era um poder político, religioso, satânico. Certo? Onde estão as outras 7 cabeças ou 7 bestas? Já que cabeça e besta, em um sentido para a gente entender o que a gente está ensinando aqui, representa a mesma coisa. Cabeça e besta é a mesma coisa. Pistas. Apocalipse 13, 1 e o versículo 2 nos dão algumas pistas. Então vi subir do mar uma besta que tinha quantos chifres? 10. Versículo 2. E a besta que vira semelhante ao leopardo, os pés de urso e a sua boca como de leão. Quando você tira esses animais aqui para fora, você percebe que os 10 chifres está falando de Roma, lá no capítulo 7 de Daniel, os 10 chifres daquele animal terrível. O leopardo está falando da Grécia, do terceiro animal de Daniel 7. O urso está falando da Medopécia e o leão falando de Babilônia. Agora, olha que interessante. Todos esses reinos eram poderes políticos, religiosos, satânicos? Sim. Babilônia era um poder político, religioso, satânico. A Grécia, poder político, religioso, satânico. A Medopécia, poder político, religioso, satânico. E Roma, poder político, religioso, satânico. Percebem? 4 reinos, além de Roma papal, que a gente já descobriu que é uma cabeça, 4 reinos fazem parte do corpo da besta. 4 reinos fazem parte do corpo da besta e têm o mesmo significado, entre aspas, do significado de Roma papal. Ou da representação de Roma papal. Porque Roma papal também é um poder político, sim. Religioso, sim. Satânico, sim. Certo? Então vamos colocar aqui. Interessante que quando você olha para Apocalipse, no Apocalipse você vê 7 bestas. Quer dizer, juntando o livro de Daniel e Apocalipse, a gente vê 7 bestas. Eu coloquei aqui no gráfico para você facilitar o seu entendimento. Então, a gente vê, primeiro, a besta leão, em Daniel 7. Depois a besta urso, vou chamar de besta, é um animal que não existe, então é besta. A besta urso, a besta leopardo, a besta terrível. Depois, Apocalipse 13, a gente vê ali a besta do mar. Né? Em Apocalipse 11, a gente vê outra besta, que é a besta do abismo. E a última besta é a besta da terra. Olha que incrível. Juntando Daniel e Apocalipse, incrivelmente, a gente encontra 7 bestas. Coincidência? Claro que não. Todas essas bestas têm algum propósito. Todas essas bestas fazem parte dessas 7 cabeças. Vamos concluir nosso estudo e vamos nomear agora todas essas cabeças. Preste atenção comigo. Babilônia, então, representa a primeira cabeça. Babilônia era um poder político, religioso, satânico. Primeira cabeça. Medopécia era um poder político, religioso, satânico. Segunda cabeça. Grécia era um poder político, religioso, satânico. É a terceira cabeça. Roma
era um poder político, religioso, satânico. É a quarta cabeça. Roma papal era um poder político. Roma papal era um poder político, religioso, satânico. Agora perceba. França ateísta. Quem foi que deu o golpe mortal em Roma papal? Foi a França. Foi na época da França revolucionária, né? Napoleão Bonaparte. Veja, quase todas as cabeças recebem uma ferida de morte uma da outra. A Medopécia golpeia a Babilônia. A Grécia golpeia a Medopécia. Roma golpeia a Grécia. Quase todas. Só de Roma para Roma papal que não houve essa batalha. E veja, quem deu um golpe mortal em Roma papal é que assumiu o poder. Então, os ideais franceses, os ideais que surgiram na Revolução Francesa, existem até hoje. Então, a gente tem ateísmo, a gente tem democracia, a gente tem ideias da razão, a teoria da razão. Né? Eu não estou dizendo que isso é ruim, certo? Mas as ideias, tudo no nosso mundo está cheio disso, certo? Os ideais franceses, a ideia ateísta, certo? Tudo isso veio, a democracia, né? Direita e esquerda, olha, tudo isso veio dali. Tudo isso ganha essa ênfase a partir da França revolucionária. Coloquei França ateísta aí, né? França ateísta. Então, até hoje, quem domina o mundo é isso. Não é a França que domina o mundo, mas os ideais, tudo que surgiu dali é que domina o nosso mundo atual. Interessante. A Bíblia diz, né? Apocalipse diz que 5 eram, 5 caíram. Um existe, o outro ainda não é vindo. 5 caíram. Quando você olha para esses 5 eram políticos, religiosos, satânicos. Um existe. Quando você olha para que esse que existe, você percebe que ele não é político, religioso, satânico. Ou seja, não é um poder unido, não tem a religião unida com a política e tal. Mas é um poder, tá ali, é uma cabeça. Então, por isso que a Bíblia diz, olha, por isso que a profecia diz, olha, 5 caíram, um existe. Você tem que comparar esses 5 caíram com a frase era, já não é e voltará. Era. 5 eram políticos, religiosos, satânicos. Já não é. Quem é que não é poder político, religioso, satânico? A sexta cabeça. A sexta cabeça não é um poder político, religioso, satânico. Tanto é que Ellen White vai dizer, né, que na França surgiu uma nova manifestação do poder satânico. É uma outra manifestação. Entra como cabeça? Entra. Mas é uma parte da besta que diz que já não é. Essa cabeça, ela não é. Ela não é. Fica esse buraco aí, né? Só que diz assim, voltará. Porque ele diz que 5 caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. Mas quando vier tem que durar pouco. Ou seja, é como se esse outro, o sétimo, vai vir da mesma maneira que os outros vieram. Poderes políticos, religiosos, satânicos. Então, quem é a última besta da história? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a última besta da história. E quando é que eles vão ganhar ênfase? Quando é que eles vão se tornar uma cabeça de fato e derrubar todos os ideais franceses da Revolução Francesa? É quando a política se juntar com a religião e começarem a fazer os seus decretos. Quando eles fizerem isso, eles então terão formado uma imagem à besta. Daniel, mas ali fala que existiria então um oitavo rei, que é do 7. Um oitavo poder, um oitavo rei, que é do 7. Que oitavo é esse?
Ora, o oitavo é apenas uma cópia, ou de um dos 5 que vieram, ou da besta inteira. Na verdade, o oitavo é uma cópia da besta inteira. Então, quando fala assim, 5 caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, tem que durar pouco tempo. E o oitavo é do 7, quer dizer que um desses 5 que haviam caído vai voltar. Então, qual desses 5 aqui que havia caído que vai voltar? Roma-Papal. Roma-Papal é a única cabeça dessas 5 que caíram que vai voltar. Mas também tem outro significado. Qual é o significado? Se a besta era o quê? A besta, aqui diz que a besta era o quê? Político, religioso, satânico. A besta já não é. Ou seja, não é um poder político, religioso, satânico, não é. Mas diz que voltará. Ou seja, se vai voltar, quer dizer que vai ser o quê? É um poder político, religioso, satânico. Ou seja, o sétimo e o oitavo estarão unidos. Né? Será um poder religioso, político, satânico. Né? Estando de acordo com tudo que a gente está ensinando até agora. A gente vê que as duas bestas, as duas últimas ali, que é Roma Papal e os Estados Unidos, vão se unir. Né? Vão se unir, ou seja, a igreja e o Estado vão se unir novamente para matar e perseguir o povo de Deus. Certo? Então, essa é a minha interpretação aqui quanto à questão das 7 cabeças. Se ficou alguma coisa para entender, ou algum detalhe que você não tenha entendido muito bem, você comenta aí abaixo que a gente vai tentar explicar, tá bom? Mas é isso. Não tem mais o que explicar, certo? Quanto a essa questão, e tá aí o gráfico, certo? O gráfico ajuda muito e a minha interpretação contra os 7 reinos são essa daí. Eu creio que começa com Babilônia. Por que, Daniel, que você começa com Babilônia e não com o Egito? Olha, porque quando eu olho para o corpo da besta, de 7 cabeças e 10 chifres, eu enxergo esses reinos. Se lá no corpo da besta tivesse o Egito, eu começaria pelo Egito. Mas como não? Eu vou começar por Babilônia, certo? Mas não discordo de quem começa por Egito, não, certo? Também não vou dizer que é a minha interpretação, só a minha interpretação está certa, não, certo? Mas o que não está certo realmente é dizer que são 7 papas. Isso não condiz com a interpretação bíblica realmente, certo? Com o que a Bíblia está dizendo, certo? Porque a Bíblia nunca enfatiza pessoas. A Bíblia enfatiza poderes. Né? A pessoa que se enfatiza é Jesus, é você. Mas quanto à questão de profecia, qualquer pessoa que estiver lá no trono do Vaticano ou no trono dos Estados Unidos pode cumprir a profecia a qualquer hora. É só o evangelho ser pregado em todo mundo e acabou a história, certo? Então é isso. Tchau aí para vocês, que vocês possam continuar estudando, estudem, né? Estudem mais, investiguem por vocês mesmos e vejam se realmente isso que eu falei condiz com as escrituras. Fui!